Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Já, eu estou me sentindo muito youtuber, tá? Fazendo essa parte aqui. Pessoal, eis aqui, agora digitado mesmo, tá? A Prof. vai falar parte por parte, explicar parte por parte, e é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem o WhatsApp para a Prof, que a Prof responde para vocês, tá? Deixa eu ver se tá gravando, porque eu quase chorei, porque não tava dando certo. Pessoal, hoje a gente vai estudar sobre o Brasil entre o ouro e a rebeldia, parte 1, né? O meu segundo ano favorito. Então, assim, a gente começa com ouros e diamantes do Brasil. Então, com o fim da União Ibérica em 1640 e a ascensão da família real Bragança no poder, eles criaram mais problemas do que soluções para o Brasil, né? Porque não queriam saber, né? Além da Guerra da Espanha até 1668, eles tiveram que pagar uma grande indenização para a Holanda, depois de vencerem a insurreição pernambucana, em 1654. O que é essa insurreição pernambucana? A Holanda tomou durante 30 anos ali o Nordeste, parte do Nordeste, só para eles. Então, durante 30 anos, só eles ficaram governando lá. Então, tiveram que mandar navios, foi uma luta feia, assim, e eles ainda tiveram que pagar a indenização. Por quê? Porque eles estavam medo que os holandeses chamassem mais barcos, porque os navios holandeses eram muito superior às caravelas portuguesas, então eles tinham medo disso. Então eles falaram: não deixa a terra com nós, que nós paga, entendeu? A gente paga para vocês ir embora daqui. Então eles foram. Só que assim, eles foram aquela namorada, aquele namorado, sabe? Aquele ex-namorado, aquela ex-namorada. Tipo, eu vou, mas você vai ver só. Então eles foram, eles levaram cana-de-açúcar, né? Eles foram lá nas colônias deles, né, no Caribe, e começaram a plantar o açúcar lá. Eles começaram a plantar café lá. Então, por isso que o Brasil deu uma quebrada ali, ela vai dar uma quebrada no açúcar e no mais tarde no café, eles vão dar uma quebrada por causa disso, né? Tudo começou a piorar na metade do século XVII, pois por mais que tivessem capitanias açucareiras, os portugueses tiveram concorrência de outros países, como as Antilhas inglesas, francesas e holandesas, né? A Holanda passou para todo mundo as coisas para não ter briga, né? Só que em 1690 houve uma grande surpresa na colônia brasileira. Ouro, ouro e mais ouro na região chamada agora Minas Gerais. Isso chamou a atenção de vários aventureiros que visitavam o Brasil em busca de ouro. Mas é claro, né? Você imagina, pessoal, tem dinheiro, ou eles têm várias terras. Tem ouro lá em tal lugar, um lugar onde tem bem pouca gente, é mal cuidado e tal, vamos pra lá, né? Bandeirantes paulistas, lembra que era o... Lembra não, porque a gente nem abordou sobre o Brasil aqui, né? A gente tá nas revolução. Tá. Então eu vou dizer para vocês o que é os bandeirantes. Os bandeirantes eram filhos de índios com portugueses e outras, né, outros europeus, que eles viviam com os indígenas, eles aprendiam as rotas dos indígenas e eles mesmos escravizavam os indígenas. Os bandeirantes é a pior raça do mundo, assim, ó, eu odeio eles, sério. Bandeirantes paulistas, acostumados a criar expedições no interior do país para escravizar os indígenas, foram responsáveis por encontrar este ouro. Queriam o monopólio das futuras explorações, mas não foram atendidos, porque eles pensaram: a gente que achou, a gente pode ter um monopólio, a gente vende. Claro que o a nossa coroa portuguesa vai ter dinheiro, mas quem manda vai ser nós, né? E claro que eles falaram: não, querido, senta lá, Cláudia, né? Eles não conseguiram conter os emboabas, que eram os estrangeiros. Emboabas, de certo, é em Tupi-Guarani, né?
que chegavam cada vez mais. Mas claro, né, como a prof falou, ouro, ouro e mais ouro, cresceu o olho das pessoas, né? Principalmente americanos, norte-americanos vieram aos montes aqui. Em 1770 aconteceu a Guerra dos Emboabas, que durou 2 anos com derrota dos paulistas. Eles ainda perderam. Para melhorar a arrecadação de impostos, foi criado em 1709 as capitanias de São Paulo e Minas Gerais. Claro, porque São Paulo era enviado as pessoas que estavam atrás de ouro para os bandeirantes. Os bandeirantes, então, eram de São Paulo, então eles levavam. Então, eles tinham que ter aquele controle de impostos e tal, para a arrecadação dos impostos, para eles conseguirem ter dinheiro, né? Então criaram em São Paulo, porque São Paulo estava começando a ficar grande, porque estavam todo mundo indo para São Paulo para buscar esses bandeirantes. E em Minas Gerais, né? Porque tinha ouro lá pra caramba, né? Então todos eles estavam indo para esses dois. Eles não conseguiam encontrar Minas Gerais, porque ainda era uma matagal, né? Então eles iam para São Paulo primeiro. Como surgiram, com isso surgiram vilas e núcleos urbanos para receber arrecadações e fiscalização. Então, claro, vilas, porque daí estava todo mundo morando lá, eles começaram a criar vilas, depois cidades. Tem a Vila Rica, que é uma das cidades que era uma vila, e daí eles deixaram, né, Vila Rica, né? Os núcleos urbanos, mercadinho, hotelzinho, né? E ainda os centros, tipo, das capitanias, né? Apesar de terem perdido, os paulistas eram os únicos que tinham experiências em encontrar o ouro, como a prof falou, né? Acabaram perdoados pelo governador da nova capitania paulista, né, o Conde Assumar, em 1717. Conforme a mina esgotava, eles partiam em busca de outra. Assim descobriram o Goiás e Mato Grosso, né, que tinha ouro lá também. Que organizando a exploração. Deixa a prof ver se tá dando tudo certo. Aqui vai dar uma cortadinha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui, pronto, arrumei. Aqui. A organizando a exploração. Então, com o ouro, o governo criou várias e duras medidas para controlar a região aurífera, ou seja, região de ouro, né? Foi criado em 1702 a Intendência das Minas. Sua função era cuidar do quinto real, que era parte do ouro da coroa, reprimir o contrabando que acontecia aos montes e repartir as datas, que eram lotes de terras minerais, onde tinha minério, tinha ouro, né? Vocês já viram? Tem o jogo Red Dead que você tá andando e tem um senhorzinho lá na água peneirando os minerais para encontrar ouro. Era assim, né? Então, assim, eles foram muito rápido. Por quê? Porque eles estavam ganhando dinheiro, né? Então, imagina, se não fosse criado isso, ia ter muito roubo de ouro, um roubando o outro, um pegando o ouro do. Eles iam secar aquilo muito rápido, né? Então foi criada essa intendência das minas, né? Então essas datas, elas eram muito importantes e eu vou explicar o porquê. Então assim, por exemplo, o Lucas do segundo ano, o Lucas do segundo ano, ele estava andando e ele encontrou um lote que tinha ouro, né? Então, por exemplo, quando alguém encontrava um lote aurífero, ele deveria, por exemplo, o Lucas, ele deveria imediatamente avisar as autoridades. Mas você imagina que o Brasil vai fazer isso, gente, mas demora, né, que ele vai fazer isso na hora. Primeiro ele ia pegar um monte de ouro, ia encher os bolsos e depois ele ia avisar as autoridades com medo de ser preso. Mas olha, gente, mas com toda certeza ele já tinha muito ouro pego antes dele avisar, tá? Assim, o intendente dividiria e sortearia e dividiria. Ó, oh, coloquei 2 vezes dividiria. O intendente sortearia e dividiria assim. O descobridor do ouro, ele ganharia 2 datas, né? Ou seja, 2 lotes das terras que ele escolheria, né? Então, além dele ter pegado o ouro, ele ia escolher as datas que mais importariam para ele. Mas, antes disso, o guarda-mor da intendência, que era o responsável pela escolha do rei, ia escolher a data, e geralmente seria melhor, né? Então, onde ele via que tinha mais ouro, ele pegava. Depois
Quem descobriu o ouro ganharia 2 datas. E o resto seria sorteado. A maioria da escolha do rei, dessa data aqui, era vendida por muito altíssimo dinheiro, assim. E só podia participar do sorteio quem era o proprietário de escravos. Que delícia, né? Que legal, né? Quanto mais escravos, maior era a data. Eles chegavam a ter uma data inteira, que era tipo quase uma cidade, assim, né? Então, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês. Lá, 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 lá. Aqui. Não. É aqui. Deixa eu encontrar para vocês. Diminuiu o zoom, que tá difícil. Aqui, ó. Sim, cada data valia 5 metros, 5 metros e meio de terreno. Então eles podiam ter até 66 metros, que era chamada data inteira, né? Que era. Eu não sei se vocês conseguiram ver, porque eu não olhei na gravaçãozinha. Mas era isso, tá? Então, quem tinha mais escravos tinha mais datas. Que delícia, né? Imagina como o tráfico de escravos começou a aumentar aqui, né? Foram criadas casas de fundição, onde recolhia, fundia e retirava parte da coroa, que era o quinto, e eram transformados em barras ou pepitas de ouro, tá? Dava muito roubo aqui, muito roubo, sumia muita pepita de ouro, né? E na verdade eles juntaram essas pepitas porque sumia muito pozinho de ouro, então eles criavam essas pepitas e mais tarde eles criaram as barras, tá? Em 1729 eles encontraram diamantes, ai que delícia! E uma parte de Minas Gerais que ficou chamando-se então de Distrito de Diamantina, né? Hoje tem a cidade de Diamantina, né? Onde eles encontraram os diamantes, né? Então aqui a gente vai falar sobre a Chica da Silva, né? Tinha uma novela que passava, eu era muito pequena, é com a Thaís Araújo. A Thaís Araújo tinha 16 anos e ela fez sobre a Chica, né? Gente, desculpa os barulhos. Meu Deus. Pronto? Acabou? Ok. Então, a Chica da Silva, ela era filha de escravos e o nome dela era Francisca. Ela era escrava de Manuel Pires Sardinha, com quem teve seu primeiro filho Simão. Ele foi alforriado, tudo. Ele foi tratado como um negro alforriado, né? Em 1753 foi comprada e alforriado, o que é alforriada? Liberta, né? Pelo contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, que era português, né? Os portugueses ali nessa época eles já estavam começando a alforriar, porque eles acabavam se apaixonando por elas, né? Ela viveu com ele como sua esposa, entre aspas, porque não podia casar porque era proibido na igreja, né? Meu Deus do céu. Só que todo mundo sabia, por exemplo, uma cidade como Rio do Sul, assim? Não, menor que Rio do Sul, vamos dar um Aurora aí, né? Que as cidades como Rio do Sul eram as capitais naquela época, né? Vamos dizer uma Aurora da vida, todo mundo sabia que tinha um cara contratador de diamantes que tinha uma esposa negra, né? Só que, se eu não me engano, ele era casado em Portugal, tá? Mas só se eu não me engano, assim. Uh, e ela passou a se chamar de Francisca da Silva de Oliveira. Eles viveram juntos em 1753 a 1770, tiveram 13 filhos, o total de 13 filhos, todos libertos e legitimados. Então, assim, esse cara foi muito gente boa nessa época, tá? Muito gente boa, porque ele não tinha obrigação, se ele poderia só ter comprado ela e ter tido esses 13 filhos e feito desses filhos escravos e vendido para outras pessoas, tá? Então, nessa época, ele foi muito gente boa, porque ele já deu alforria no nascimento, batizou os filhos dele, tudo como se fosse dele, disse que era o pai, estava no registro que era o pai e tudo, sabe? Ele agiu como se fosse os filhos de uma mulher branca dele e tal, né? Tanto que eu não sei se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Em 1770, João voltou para Portugal, porém manteve contato com seus filhos. Isso é muito mais raro, né? Porque
A maioria dos pais, e até hoje, assim, né? Eles têm os filhos, só que pouco falam com eles, né? Imagina, ele estava em Portugal, mas ele conversava por cartas todo mês com os filhos, né? E isso era 13 cartas para os 13 filhos deles, né? E concedeu dote para as filhas em casamento com membros da elite. Então, não só. Ele era muito gente boa, esse cara. O João é gente boa pra caramba. Porque ele ainda deu dote para as filhas, né? Casar com gente, com homens ricos pra não sofrer como a mãe dela sofreu, né? Então a Chica aprendeu tudo que uma dama da corte deveria. Ler, escrever, tudo. Só que ela era ainda aquela escrava, né? Ela foi alforriada e tudo, mas ela continuava com o coração escravo. Só que tinha escravos também, tá? Só que ela tratava os escravos bem, tá, gente? Ela não podia alforriar porque o João estava em Portugal e a mulher não pode fazer nada nessa época. Mas eram todos tratados muito, muito bem, assim, recebiam salários, tudo, mas ainda eram escravos, né? Assim como possuía escravos, assim como todas as damas, e morreu como uma importante dama em 1796. Ela foi tratada como branca, tá? Só isso. Então, a integração da economia colonial. Deixa eu ver se tá dando certo aqui, né? Que dá um medinho, né? Então, assim, quando o ouro foi descoberto, havia apenas duas formas de rota para chegar em Minas Gerais. Por São Paulo, que era chamado Caminho Velho das Gerais, que era pelos bandeirantes, né? E Paraty, era no porto. Eles iam até São Paulo de navio. Então, querendo ou não, tinha que passar em São Paulo, tá? Essas travessias, elas demoravam até 2 meses, pois o caminho era tão perigoso que eles viajavam até no máximo meio-dia. E eram caminhos, era mato, tinha os ladrões de estradas, que era o que mais tinha nessa época, ladrões de estradas. Então imagina, a rota de ouro, eles ficavam muito em cima, né? Então eles ficavam até no máximo meio-dia, eles enterravam o ouro para ninguém encontrar, era tudo assim, tá? Criaram então uma rota mais rápida e segura do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Por que Rio de Janeiro? Rio de Janeiro nessa época era a capital do Brasil, tá? Só vai mudar lá em 1945, quando o Juscelino Kubitschek manda construir Brasília, que daí eles fazem o Distrito Federal. Mas até ali 1950 era o Rio de Janeiro, tá? Até Minas Gerais. Tanto que nessa época ainda era Brasil Colônia, a, quando eles vêm em 1808, a família real para o Brasil, eles ficam morando no Rio de Janeiro, né? E depois eles vão em Paraty, eles acabam criando um. Tipo um. Como é que eu posso explicar? Um distrito real em Paraty, né? Então, até hoje, os bisnetos do último rei, o último imperador, né, o Dom Pedro I, ganham, eu acho que é 20% dos ganhos de Paraty, porque eles criaram a cidade, tudo que tem lá é deles. Todas as grandes, tipo o Museu Nacional, que foi queimado ano retrasado e tal, tudo é deles, né? Então eles recebem até hoje. Então, durante o percurso, então criaram a rota mais rápida e segura do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Durante o percurso, criaram registros para que pudessem ter o controle de quem passava e quanto ouro conseguia, além de cobrarem impostos da travessia, ouro e proteção. Claro, né? Como que é o nome? Quando a gente vai para outras cidades, tem, né, tipo esses registros, né? Que daí eles cobram, né? Além deles ter o controle sobre quanto ouro estava saindo por pessoa, eles ainda cobravam impostos da travessia, ouro e proteção. Mas assim, na minha opinião, eu preferia pagar isso do que ir lá no meio do mato e ser alvo de ladrões da estrada, né? Foi por conta do ouro que o Brasil foi expandindo o Tratado de Tordesilhas, além da criação de mulas no Rio Grande do Sul. Eles eram os únicos animais que conseguiam carregar em morros o ouro. Então, assim, antes eles não tinham muita noção do tamanho que eles tinham pegado. Eles tinham feito o Tratado de Tordesilhas, só que eles não
tipo, ali no Mato Grosso e tal, eles não conheciam ainda. Então eles foram expandindo, porque eles estavam procurando ouro e Mato Grosso tinha ouro, né? Então eles foram expandindo o Tratado de Tordesilhas. E a criação de mulas no Rio Grande do Sul fez eles terem dinheiro também, né? Porque as mulas, eles são os bichinhos pequenos, só que eles são fortes. Eles subiam, desciam, não cansavam como os cavalos, né? E a quebra ou a queda da mineração foi muito rápido. Foi rápido do jeito que descobriram, acabou assim, né? Até em 1780, a renda do ouro caiu pela metade da produção do seu começo, que foi em 30 anos. Em 30 anos foi para metade. Por quê? Quando Portugal descobriu que tinha ouro, eles ficaram muito faceiros, porque eles mandaram lá em 1500, eles mandaram atrás de ouro e não acharam ouro, né? Em Pernambuco, Rio de Janeiro. Então, quando eles descobriram ouro, eles ficaram em cima até secar. E assim, lugares onde tinha datas, eles batiam muito nos escravos, porque eles queriam é, mais ouro para coroa, sabe? Então foi um período muito sofrido, assim. Tem uma série que é sobre o Tiradentes, que é nessa época aí, que eu acho que até aqui a gente vai estudar sobre o Tiradentes, se eu não me engano, na parte 3. É, na parte 3 que, tipo, eles secavam assim. E quando não tinha, eles batiam nos escravos porque os escravos não estavam achando ouro, sabe? Era muita sacanagem, assim, meu Deus do céu. Aqui foi a época que os escravos mais sofreram, assim, sabe? Então por hoje é isso, pessoal. Boa semana, até semana que vem.